Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar de endogamia e heterótese. Eu me chamo professor Haroldo Gomes e essa aula faz parte da disciplina de melhoramento vegetal do IFNMG Campus Januária, para o curso de agronomia. Bem, a endogamia é o acasalamento entre indivíduos aparentados. Essa endogamia, ela, no melhoramento de plantas, o propósito dela é obter linhagens, que essas linhagens podem ser utilizadas per si ou para obtenção de cultivares híbridos. Mas para obter cultivares híbridas através de linhagens, eu tenho que ter o cruzamento entre duas ou mais linhagens, dependendo do tipo de híbrido que eu queira trabalhar. Além disso, pode-se, através da endogamia, eliminar alelos indesejáveis. Por quê? Porque ele está aumentando a frequência alélica dos alelos favoráveis. Ao aumentar a frequência dos alelos favoráveis, consequentemente, ele está reduzindo os alelos recessivos ou desfavoráveis, que pode ser também alelos deletérios. Então, com isso, eu estou o quê? Incrementando a variância genética dessa população. Darwin, em 1968, tinha uma frase que ele dizia que, apesar do cruzamento livre ser um perigo visível para todos, a consanguinidade é um perigo oculto. Por quê? Porque eu posso estar aumentando a predisposição para uma doença genética. Com isso, no avanço das gerações, podem aparecer indivíduos com essas características, ou essa doença, no caso. Então, essa consanguinidade não seria boa para a população. Mas quando a gente está trabalhando com plantas, essa endogamia é um processo bom para o melhoramento de plantas, porque eu obtenho essas linhas puras. Eu tenho também um coeficiente de endogamia, que é o grau de relação entre esses indivíduos. Então, esse coeficiente ele depende do tipo de acasalamento. Por exemplo, eu tenho um acasalamento de meio-irmãos. Quando tenho meio-irmãos, eu só tenho um único pai que coincide para esses dois irmãos. Se eu tenho irmãos completos, ele tem os dois pais coincidentes. Com isso, eu tenho um coeficiente de endogamia maior para irmãos completos do que para meio-irmãos. Por quê? Porque os irmãos completos ele tem o mesmo pai e mesma mãe, enquanto o meio-irmão só tem um pai coincidente, ou o mesmo pai ou a mesma mãe. Com isso, o grau de relação entre os irmãos completos é maior do que entre os meio-irmãos. E aí, nessa lógica que trabalhamos com o coeficiente de endogamia. Então, esse tipo de acasalamento pode ser uma autofecundação, pode ser um retrocruzamento e pode ser os meios-irmãos ou os irmãos completos, do jeito que eu tinha dado o exemplo anteriormente. Quais as consequências da endogamia para essa população? Então, primeiro é o aumento da homozigose, chegando a uma linha pura. Com isso, eu estou o quê? Alterando a frequência genotípica, porque eu estou, em sucessivas gerações por exemplo, autofecundação, eu estou aumentando a frequência dos alelos bons e reduzindo a frequência dos alelos indesejáveis. Então, é essa alteração na frequência genotípica. Mas pode estar aparecendo características indesejáveis, que a gente chama de uma perda de vigor
generalizada. É uma depressão por endogamia. Pode ocorrer, mas é difícil. Tenho também um aumento da variação genética entre linhas e redução dentro da linha, porque eu tenho indivíduos idênticos dentro dessa linha. E tenho variabilidade entre linhas, por causa dessa, por exemplo, autofecundação. Já a heterose, que é o aumento do vigor híbrido, ela tem várias definições, mas é o quê? É a expressão genética dos efeitos benéficos da hibridação. Pode ser uma definição. O efeito da complementação alélica pode ser outro. Então, ou seja, esses alelos, eles complementam bem nesse genoma híbrido. Com isso, ganha-se em vigor nas plantas. Mas essa heterose, ela pode ser determinada de duas formas. Eu tenho a heterose do ponto de vista acadêmico, que é o quê? A superioridade da geração F1 em relação à média dos genitores. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho a raça 1, que a produção de leite dela é 2.500 quilos, e tenho a raça 2, que a produção de leite dela é 5.500 quilos. Se eu fizer a média, dá 4.000 quilos. Então, do ponto de vista acadêmico, que a superioridade da geração é F1 em relação à média, qualquer número acima de 4.000 já é uma heterose. Só que é de 4.000 até 5.500, que seria o melhor pai. Por quê? Se for acima de 5.500, a gente entra com um conceito do ponto de vista econômico, que é a superioridade da F1 em relação ao melhor pai, ou melhor genitor, que é denominado na literatura de heterobeutiose. É isso que os melhoristas buscam, sempre uma F1 melhor do que o melhor pai, para poder estar sempre evoluindo no processo de melhoramento de plantas. Então a heterose é um processo inverso à endogamia, que ela pode ser observada também em plantas autógamas. Então a endogamia e a heterose são efeitos relacionados, embora opostos. Um trabalha com o vigor híbrido, o outro trabalha com uma linha pura, que é o inverso. Então a base genética da heterose, ela não tem consenso com relação à sua explicação do tipo de ação gênica. Tem alguns estudiosos que acham que a base é a teoria da dominância e outros acreditam na teoria da sobredominância. Então a teoria da dominância, proposta por Bruce Davenport, ela explica o vigor híbrido como sendo uma ação combinada de vários alelos dominantes favoráveis. Então, eu tenho um pai, azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão, dezim, dezim. Tenho um pai, azim, azim, bezim, bezim, cezim, cezim, dezão, dezão. Acho uma F1 com todos os locos dominantes. Azão, azim, bezão, bezim, cezão, cezim, dezão, dezim. Todos esses locos dominantes daria um indivíduo que exploraria essa heterose, ou esse vigor híbrido. Só que a objeção da teoria da dominância, quem acredita na teoria da sobredominância, tem objeções a essa teoria da dominância. Por quê? Porque você não encontra linhas endogâmicas tão produtivas como os híbridos. Então, se a linha endogâmica é todos os locos em dominância, azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão, dezão, dezão, tinha que ser tão produtivas como os híbridos, como esse exemplo aqui desse híbrido, que é azão, azim, bezão, bezim, cezão, cezim, dezão, dezim. Já a teoria da sobredominância, ela fala em um estímulo fisiológico. O que é isso? Esses indivíduos heterozigóticos, a presença de alelos contrastantes em cada loco
provocaria ativações de rotas bioquímicas. Com isso, o indivíduo se revelaria superior. Essa é a teoria da sobredominância. Vamos ver como ocorre o efeito da heterose ao longo do avanço das gerações. Essa heterozigosidade ela vai diminuindo pela metade a cada geração que é avançada. Então eu posso calcular ela como sendo, por exemplo, a F2 é a F1 menos H dividido por 2. A F3 seria a F2 menos H dividido por 2. Então eu vou calcular o valor de H, que seria a F1 menos a média dos pais. Tenho esse exemplo aqui, eu tenho um pai 1, 67,9, pai 2, 58,3, seria a altura da planta em centímetros, a F1, 94,6. Então vamos calcular o H. Então H seria o quê? A F1, 94,6, menos a média dos pais, 67,9 mais 58,3 dividido por 2. Esse valor de H seria 31,5. Nós utilizamos para calcular essa diminuição no avanço das gerações. Então, se eu pego o valor de F2, seria o quê? O F1, 94,6, menos o valor de H que eu calculei, 31,5, dividido por 2. Esse valor de 31,5 dividido por 2 seria 15,75 centímetros, que estaria reduzindo a cada geração. Então, a F2 seria a F1 menos 15,75. A F3 é F2 menos 15,75. Aí eu vou calculando o que vai ocorrer com essa característica, que nesse caso é a altura de planta, no avanço das gerações. Então, aqui eu tenho algumas fotos mostrando o que acontece com, por exemplo, a altura do milho ao longo das gerações. Existe essa diminuição que a gente verifica pela imagem. Então aqui nessa figura eu tenho um método de cruzamento duplo para a produção de milho híbrido, que eu posso obter o cruzamento duplo através do cruzamento de dois híbridos simples. Nesse caso aqui seria um híbrido AB e outro híbrido CD. A partir de linhagens A, B, C, D. Aí eu consigo esse cruzamento duplo. Então, pessoal, o que eu tinha para falar por hoje era isso. Eu agradeço. Até a próxima.